Oi pessoal, nesse vídeo vamos iniciar nosso papo sobre uma das minhas paixões pessoais como hobby e que se tornou um elemento fundamental na nossa prática clínica, a fotografia, no caso a fotografia técnica e artística odontológica. Mas por que fotografar os nossos casos? Bom, faz algum tempo que a fotografia deixou de ser somente um instrumento de marketing e passou a funcionar como ferramenta importante para as condutas clínicas dentro do consultório. Em primeiro lugar, e o que talvez seja sua principal indicação hoje, a fotografia funciona como um excelente recurso auxiliar no diagnóstico. Uma vez que conseguimos uma significativa magnificação do campo operatório em alta resolução, é possível visualizar detalhes importantes que podem definir um diagnóstico, como, por exemplo, áreas opacas de atividades de cárie. Um outro aspecto importante da fotografia clínica é a possibilidade de acompanhamento da evolução de alguns tratamentos estéticos, em especial o clareamento dentário. A utilização de fotografias padronizadas em cor, iluminação e posicionamento podem auxiliar a condução do caso e também funcionar como um fator importante na comunicação com o paciente. A fotografia também se tornou um recurso essencial para o planejamento dos nossos casos. Há muito já vem sendo utilizada para esse fim, mas no passado, em razão dos altos valores para aquisição de equipamento e para a revelação dos filmes, restringia-se a poucos colegas, em geral docentes universitários. Nas últimas décadas, com o surgimento e a popularização dos equipamentos digitais, tornou-se uma realidade nos consultórios privados e clínicas de imaginologia, consolidando-se como uma ferramenta central para os nossos planejamentos. A fotografia clínica funciona como um excelente instrumento de comunicação com o paciente, os técnicos e mesmo com outros colegas. Além disso, mais um aspecto que torna a fotografia um recurso fundamental para o clínico é a possibilidade de registro para fins legais e especialmente para a avaliação do nosso próprio desempenho. A partir da visualização de detalhes, podemos realizar correções ou ajustes à nossa conduta. Mas em que equipamento devo investir e por quê? Algumas pessoas me perguntam se é possível utilizar exclusivamente o smartphone para realizar as fotografias no consultório. A resposta é sempre depende. Se o seu objetivo é somente o de registrar os seus casos, em especial anteriores, sem uma pretensão maior de expor o seu trabalho ou realizar comparações futuras, como acompanhamentos em médio e longo prazo, o smartphone pode ser suficiente, especialmente quando utilizados com equipamentos adicionais, como teleobjetivas para macrofotografia acopladas à câmera ou mesmo iluminadores de LED, como é o caso do Smileline. A questão está no custo-benefício desses equipamentos. Com um investimento um pouco maior, é possível adquirir um conjunto profissional de fotografia, câmera, objetiva e flash, bem mais durável em longo prazo e que pode proporcionar fotografias mais padronizadas e de maior qualidade. Esses benefícios se dão em razão das características desse equipamento, em especial, a possibilidade de se acoplar um flash dedicado, não somente um iluminador contínuo de LED, cuja dinâmica de funcionamento é completamente diferente e não padronizado. Possuir controles manuais do tipo VAI, velocidade, abertura e ISO, cujo domínio é essencial para a padronização das imagens. Uma objetiva macro, em geral com distância focal fixa de 100 mm, com capacidade de realizar foco de objetos próximos sem distorção, característica fundamental especialmente para os nossos planejamentos. Possibilidade de padronização, em especial de magnitude, tamanho relativo dos objetos, e cor, o que permite a utilização de fotografias em comparações futuras, como no acompanhamento e na evolução dos casos clínicos, além de maior durabilidade e resistência. Quem garante que a câmera do seu próximo smartphone, normalmente substituído com maior frequência por modelos mais recentes, será capaz de obter imagens com o mesmo padrão de cores e iluminação do anterior? Mas que equipamentos e acessórios são necessários para que eu possa fotografar meus casos com qualidade e padronização de excelência? Além do já citado equipamento profissional, câmera, objetiva e flash, são fundamentais alguns afastadores labiais, espelhos e contrastes intrabucais. Teremos em breve uma série de vídeos sobre cada um desses acessórios, mas hoje vamos falar do corpo da câmera e da objetiva, mais especificamente do funcionamento desse conjunto. A câmera profissional é classificada como DSLR, um acrônimo para Digital Single Lens Reflex, ou algo como reflexo de objetiva única, em uma tradução livre. Reflexo porque a imagem que enxergamos no visor é refletida da objetiva por um espelho presente na câmera. Temos, portanto, um corpo e uma objetiva,
que nas câmeras DSLR podem ser trocadas dependendo do tipo de imagem que queremos obter, mas isso é assunto para um outro momento. A objetiva é formada por um conjunto de lentes responsáveis pela transmissão da luz da cena a ser fotografada, além de uma abertura chamada de diafragma, que controla a quantidade dessa luz que chegará ao corpo. Eis uma visão frontal do diafragma. Trata-se de um conjunto de lâminas que podem ser configuradas para se abrir ou fechar, deixando passar mais ou menos luz, respectivamente. No fundo do corpo está o chamado sensor, uma espécie de filme fotográfico, no qual as imagens são captadas e registradas. A formação da imagem relaciona-se, portanto, à quantidade de luz que atinge o sensor. Logo na entrada do corpo, temos o tal espelho, que reflete a luz que passa pelo diafragma e a projeta sobre um pentaprisma, formando a imagem que enxergamos no visor. Atrás do espelho e na frente do sensor, existe a chamada cortina do obturador, que abre e fecha em uma determinada velocidade para permitir a chegada de luz ao sensor. Sabe aquele clique da câmera quando uma foto é tirada? Pois é, na verdade são dois cliques. O primeiro quando o obturador se abre e o segundo quando se fecha. Temos a impressão de ser um clique somente em razão do curtíssimo espaço de tempo entre eles. Pois bem, enquanto visualizamos uma imagem, ainda sem propriamente disparar a câmera, o que acontece é o seguinte: a luz da cena atravessa a objetiva, passa pelo diafragma e atinge o espelho, quando então é refletida no pentaprisma e visualizada por meio do visor direto da câmera. Quando vamos efetivamente fotografar, o que acontece? A luz atravessa a objetiva e chega ao diafragma, que funciona como um regulador da quantidade de luz. Quando clicamos no botão de disparo, o espelho se levanta e a cortina do obturador se abre para que a luz chegue ao sensor. Se o diafragma estiver mais fechado, como nesse exemplo, a quantidade de luz que passa por ele é pequena. Desse modo, será necessário um maior tempo de exposição do sensor para que a imagem seja registrada com uma iluminação a contento. Caso contrário, sairá escura. Resultado: o obturador deverá ficar aberto por mais tempo, ou seja, a sua velocidade precisará ser mais lenta. Decorrido esse tempo, o obturador se fecha, o espelho retorna à posição original e a imagem volta a ser formada no visor. Seguindo a mesma lógica, quando o diafragma está mais aberto, mais luz irá passar por ele e, por consequência, mais luz poderá chegar ao sensor. Desse modo, o obturador não precisará ficar aberto por muito tempo, pois haverá muita luz disponível. Assim, ao apertar o botão disparador, o movimento ocorre de maneira bem mais rápida, dando aquela sensação de clique único que comentamos agora há pouco. Mas qual é a razão de se fechar o diafragma uma vez que menos luz passará por ele? Qual é a necessidade de se trabalhar com altas velocidades do obturador? Quais influências esses fatores poderão exercer na imagem final? Como controlar esses fatores? Pois é, são muitas variáveis cujas modificações e controle são fundamentais para obtermos a melhor imagem possível. Nos próximos vídeos vamos falar exatamente desse tema, certo? Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desse vídeo e logo voltaremos a falar do assunto fotografia odontológica para vocês. Quaisquer dúvidas, entrem em contato por um de nossos canais ou diretamente aqui nos comentários. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.